e depois eu apresento a nossa palestrante ilustre. Palestrante não, convidada ilustre. Fala pessoal, como é que vocês estão? Todo mundo na paz. Alguns rostinhos novos aqui, né? Rafael, Júlia, Mauro. Galera boa, galera de longe. Vamos trocar essa ideia aqui sobre a Rio Sul Valley, né? Vocês estão vendo? Tá todo mundo vendo? De boa? Estão vendo? Sim. Beleza. O que é a comunidade, galera? A comunidade, né, o Sul Valley, que é uma iniciativa que surgiu, se eu não me engano, lá em 2016, né, e vocês me corrijam aí se eu estiver errado, é de uma época que eu nem existia dentro da comunidade, e isso é o legal, né? É uma rede para conectar pessoas, startups, empresas privadas, instituições do terceiro setor e iniciativas, né, que estão mudando a realidade das cidades do Sul Fluminense. Então, quando a gente fala de comunidade, quem que faz ela, né? Hoje a gente tem como os líderes atuais da comunidade Miriam, eu, que sou Gabriel, né? Gustavo Lima, a Fran, que não está presente aqui, mas está com a gente no coração, e Matheus, né? Todos aqui representam cada um uma cidade, alguns atuam ali em mais de uma cidade, né? Mas a Rio Sul Valley surgiu nesse contexto de abranger toda a região sul-fluminense. Quando a gente fala de sul-fluminense, a gente está falando de 25 cidades aqui, né? Então, são 25 realidades totalmente diferentes, né, uma das outras, né? Que cada um aqui, dentro desse fórum, acho que o fórum, essa rede, né, esse espaço que a gente criou e que existe organicamente, a gente troca, né, sobre soluções que podem mudar a realidade dessas cidades. Então, Davizinho também entrou, Davi da Cariocas. Nosso impacto, né? Esses números aqui a gente tem até que atualizar, né? A gente existe há mais de 5 anos, né? A comunidade existe desde 2016. Né? A gente teve 4 planejamentos, 2 conferences, mais de 50 meetups, e acho que bem mais de 50 meetups, né, pessoal? 7 Startup Weekends, 4 Dev Summits. Tivemos mais de 16 mil pessoas impactadas indiretamente e mais de 5.300 impactadas diretamente através desses eventos, né, desses encontros. Né? Tivemos presenças em diversos eventos do ecossistema de inovação. Aí, quando a gente fala de eventos do ecossistema de inovação, são esses eventos que a comunidade tem esse papel de levar o que a gente desenvolve aqui, né, para fora, né, mostrar um pouquinho do nosso potencial, né, para outras realidades de outros estados. Né? E nessas situações a gente pode citar o Falco, né, que a gente tem aqui 2 líderes, né, que participaram do Falco, Isa também, que é uma das escritoras do material, né? Case, né, 2018, 2019, 2020 e 2021, Techstars Brasil Summit, Tech Day da Indústria Sul Fluminense, Ideatom da Unifaa, né, Inovação 2019, 2020, 2021, temos também diversos embaixadores do Case, né? Flumisul, né, que é um evento aqui da cidade de Volta Redonda, né, que é a Feira de Negócios Sul-Fluminense. Sebrae Startup Day, em Resende, Feira de Educação e Carreira, Hackathon. Desenvolvemos o Start VR, né, junto com a Prefeitura de Volta Redonda, e o Acelera VR também, né, junto com a Prefeitura de Volta Redonda. Então, a comunidade, né, ela tem esse papel de tanto mostrar para o ecossistema o que a gente desenvolve, né, quanto ativar regionalmente, né, tanto a academia, né, a gente gosta de chamar de pilares, está até no nome do Meetup, né, pilares. Né, então, a gente gosta de ativar a academia, né, pilares de cultura, pilares de densidade, acesso a capital, acesso ao mercado, toda essa galera, né, que atua ativamente dentro do ecossistema para que startups surjam e tenham, né, perenidade, né, dentro do seu desenvolvimento. A gente faz esse papel para explanar para eles e trazer eles para dentro dessa cultura, desse engajamento, né, que envolve tanto a gente. E aí a gente pode falar, né, de alguns dos programas que a gente desenvolveu dentro desse período. O Inovação, que foi um programa de inovação aberta que a gente fez junto com a Nissan, né, o Instituto Nissan, para falar melhor aqui, né, as universidades, escolas técnicas aqui do Sul Fluminense, então a gente está falando de mais de 15 universidades, né, e é um programa que promoveu e promove, né, um ambiente de tecnologia e colaboração para solucionar inovação, problemas reais aqui da região. Então, dentro desse programa, a gente tinha soluções que saíam lá da Costa Verde, né, e tivemos ganhadores de lá, né, soluções que saíram aqui do escopo metal mecânico das cidades aqui do Vale do Médio Paraíba, né. Então, várias realidades diferentes se encontravam dentro desse programa para que ali
a gente tinha ODS listadas, né? Eles tinham que desenvolver soluções de acordo com essas ODS, e dessas soluções, né, algumas delas poderiam surgir e serem desenvolvidas e levar impacto aqui para a região. Então, foi um programa muito bacana que a gente atua em conjunto, né? Além dele, né, a gente também atua, né, junto à comunidade RJ, e aqui a gente tem até membros de outras comunidades, né? O Davi está conosco, né? É um fórum, né, uma comunidade feita de pessoas para pessoas, né, unindo empreendedores de todo o estado do Rio de Janeiro junto aos líderes de comunidades que representam o RJ, né, e suas localidades. Então a gente tem gente que representa a parte noroeste do Rio, né, a parte norte do Rio, né, a parte da capital ali metropolitana mesmo, né, a região serrana. Então a gente tem membros de todas essas regiões dentro de um espaço onde eles podem trocar, conversar, mostrar o que está sendo desenvolvido aqui, mostrar o potencial criativo, o potencial técnico da região, né? Para que a gente também troque e gere negócio entre esses lugares. Sabe? Também tem muito disso. Né? Além da RJ, a gente tem a Inovativa, né? Que é do coração. Miriam já foi agente Inovativa, hoje é uma das sêniores do Inovativa, né? O Matheus também já foi agente Inovativo, né? Eu também já fui agente Inovativo, hoje eu sou o líder no Inovativa no Estado. Né? E o que é o Inovativo? O Inovativa que a gente fala com tanto carinho. É um programa, né, desenvolvido entre Ministério, Sebrae, ABS, em toda uma galera, né, que atua em conjunto, né, através desse convênio, e executado pela Fundação CERT, onde eles fomentam o empreendedorismo e a inovação tanto através de ações, né, pontuais, trazendo sobre o programa, quanto também, sendo foi bondade minha, não, a Alumni, né, a Alumni. Mas, sério, né, o Inovativa, né, ele tem esse papel de fomento, né? Então, é um programa que é desenvolvido, né, onde ele traz essas ações e esses eventos, né? E, além disso, ele tem 2 ciclos, que é um ciclo voltado a impacto socioambiental, um ciclo voltado a startups tradicionais, né? Acho que a gente pode nomear dessa forma, né? Que eles passam por toda uma trilha, né? E no final dessa trilha, ele traz o acesso a diversos investidores, diversas corporates, que podem comprar aquela solução que está sendo desenvolvida durante o ciclo, ou, né, fazer algum acordo com a startup, gerar um negócio, investir, enfim, fazer processo de M&A, né? Então, dentro do Inovativo, a gente tem esse espaço, que é um espaço, é um foco, né? É um dos focos nacionais aí, também relativos à inovação, e que a comunidade atua em conjunto, né, através das suas lideranças. Temos também o Angel Investor Club, né, que é um hub de agentes do ecossistema de inovação investidorizante presente em 24 estados do Brasil e exterior. Então, a gente tem pessoas unidas, né, pelo propósito de fomentar empreendedorismo por meio da colaboração e cooperação, né, nesse networking global. E hoje a gente tem o Matheus, né? Hoje eu também faço parte do Angel, né? Então, lá a gente tem CEO de diversas empresas, acho que a gente pode citar aqui, acho que é o CEO da Líder, né? Tem CEO de diversas empresas, tem CMO de diversas empresas, né? Pessoal ali de cargos de alta gestão, onde eles podem, através dessa troca, né, dentro desse espaço, né, trazer a expertise deles, a experiência deles de mercado, né? Muitos investidores, como o Matheus próprio citou, né? Então, é esse ambiente ali que o próprio ambiente por si gera essas conexões a esses negócios. Né? Você apresenta a solução bacana lá, o pessoal está ali de expectativa para olhar, né? Para colocar aquele olhar de investidor mesmo. Né? Além disso, a gente tem o case, né? A Miriam como embaixadora do Rio de Janeiro em 2021. Né? Então, é um dos eventos marcos do ecossistema. Tá? É um dos eventos onde já sempre reuniu, né, os maiores atores do ecossistema de inovação nacional. Né? E é super importante a gente ter embaixadores dentro do Estado, e a gente tem um aqui dentro da comunidade, né, que atuou junto ao case, a Luísa Lute também, uma das nossas líderes também já atuou. Né? Então, é super importante, né, ter essa conexão com esses programas. E de eventos, né? Eventos e parceiros, a gente já executou no ano passado, né, no ano retrasado, perdão, estou perdido no tempo, evento de letramento para professores da rede pública privada, chamado Rethink Education, né, onde a gente trouxe conhecimentos em Python, SQL, diversas linguagens de programação, né, unindo diversas academias aqui da região,
para que a gente trouxesse essa parte de letramento para que os professores tenham facilidade para desenvolver suas aulas. Tá? Também fizemos o lançamento do movimento de inovação da Unifaa, né, em conjunto aqui com a comunidade, né? Isso também no ano de 2021, se eu não me engano, né? E também fomos embaixadores do BNDES Garagem também em 2021, né? Foi eu e Miriam, se eu não me engano, né, Miriam? Foi, né? Foi. Exatamente. Então, a gente tem essa conexão, né, com esses atores importantes do ecossistema, tanto regional quanto nacional. Né? Então, a gente está falando aqui de BNDES, a gente está falando aqui de UF, de UERJ, né, de centros universitários, enfim, diversas instituições que atuam aí em conjunto para trazer conhecimento, né, para a população. E outros eventos que a gente participou também, né, foi o evento do Vale do Café, foi no ano passado, aconteceu ali em Vassouras, né, e trouxe diversos conteúdos sobre esportes, games, inovação aqui para a região. Né. Foi um evento já meio divisor de águas aqui para o Vale do Médio Paraíba. Né. A partir dele, a gente começou a ver mais eventos voltados a essas temáticas por aqui. Né. O Inovativa Day, que aconteceu também no ano passado, né. Então, a gente participou também ativamente, né, da divulgação desse evento. O RW, né, o Rio Innovation Week, que também está prestes a acontecer novamente, né? Acontece agora no início de outubro, né? E eu vou estar lá, então quem estiver por lá, vão dar um UPA, acho que eu vou ver o Davi por lá, né, Davi? A gente vai se encontrar lá. Então, é um lugar também super importante aqui para a gente que é do ecossistema carioca, né? Onde a gente se reúne dentro desse espaço para falar sobre inovação, tecnologia, tudo que vem sendo desenvolvido junto à academia, né? Pelo poder público, enfim. Né? E aí, dentro desse ambiente, a gente tem diversas corporates gigantes, né, que estão ali para trocar, para desenvolver. Inclusive, uma das organizadoras, né, a Sete Papel, se eu não me engano, ela também está com um programa lá, né, de aceleração que está acontecendo dentro do evento. Então, também, se você é startup, quer conhecer mais, dá uma procurada no pessoal, né, porque é uma oportunidade bacana também de exposição. Além disso, né, a gente tem nossos prêmios, né? Então, a gente foi uma das... como é que fala? Selecionada não, indicadas, isso. Para o Startup Award de 2019, né, como comunidade, né? Então, a gente também tem esse marco de representatividade também dentro da Rio Sul Valley, né, que é uma comunidade que sempre foi ativa, né, uma comunidade que sempre teve um papel de representatividade a nível nacional. Né. Então, quando a gente está falando aqui, a gente conversa com a Associação Brasileira de Startups, Sebrae Nacional, Sebrae de diversos estados, né, como a Isa também representa também. Né. Então, a gente tem aqui sinergia, né, com diversos atores através desse papel que a comunidade exerce de forma orgânica. Né. Então, para a gente entender um pouquinho da importância, né, da comunidade dentro do ecossistema. E terminando o pitch da comunidade, né, o que a gente faz é um convite. Então, se você é curioso, gosta de inovação, ouve muito, vê muito sobre tecnologia, games, né, música, economia criativa no todo, né, materiais de design, marketing, publicidade, gestão, administração, tem um espacinho para você. Tá? Pode utilizar a habilidade que você tiver. Pode chegar, procura a comunidade, vai lá no nosso Instagram, né, no Suvale, né? Pode acessar nosso link lá no Linktree lá, tem um formulário de participação. Se você quiser se voluntariar, é só colar lá. Eu passo a palavra agora para a Miri. Fica à vontade, Miri. Gabriel, seu jeito hilário de ser. Vamos então agora passar para a Isadora. Eu conheço a Isadora já tem um bom tempo, bons anos, a gente não se viu presencialmente ainda, infelizmente. Mas a Isa, ela trabalha, né, com comunidade já tem muitos anos, ela vai compartilhar um pouquinho também da sua trajetória, né? Especialista em comunidades, né, atuou na AB Startups, né, e ela acredita muito no empreendedorismo, né, e na inovação. A gente vê isso, né, na sua trajetória, não só como carreira, mas como voluntária também no ecossistema, né. Atualmente ela está trabalhando no
Sebrae, né, for Startups, né, que potencializa comunidades, né, do estado de São Paulo, né, que são são em torno, né, de 645 municípios. Então, é um mega trabalho, né? Isso não só nos inspira, Isa. Eu sei que você, né, ao longo da sua trajetória, né, tem sido exemplo para outros líderes e o palco é seu, fique à vontade, né? Conte pra gente um pouquinho dessa trajetória tão incrível para Ai, nós. gente, que legal. Miriam, primeiro de tudo, eu acho um absurdo a gente ainda não se conhecer pessoalmente. Eu tinha certeza que a gente já se conhecia pessoalmente, porque eu e a Miriam, a gente conversa assim faz anos, né? Anos, anos. Verdade. Mas tudo bem. Vai chegar um momento e a gente vai celebrar muito. Queria agradecer o Sim. convite por estar aqui hoje. Também queria fazer um disclaimer que estou um pouco com dor de dente e bastante dor de garganta. Então, até antes de entrar aqui, avisei a Miriam, falei com o Gabriel também, tipo, gente, não quero desmarcar, mas estou mal, né? Então, não vou forçar muito minha voz. Acho que é até bom, porque daí eu evito falar muito, que às vezes eu taco falar e às vezes é melhor a gente ter uma conversa. Conheço algumas carinhas aqui. Estou muito feliz de ver a Rio Sul Valley aí retomando as rédeas dos encontros. Nesse mundo de comunidade, é muito importante que a gente tenha recorrência de eventos, de encontros, e muito legal que vocês estão pensando já numa mistura, né? Então, tem que ter para todos os gostos, assim, porque a gente precisa ter uma diversidade tanto de público, né, de pessoas entrando, quanto de ações mesmo. Não adianta, a gente nunca vai comunicar para todo mundo de uma forma única. Então, muito legal que vocês estão pensando aí de forma estratégica para conseguir levar esse mundo, né, de inovação, startups para mais pessoas. Enquanto o Gabriel apresentava a história da Rio Sul Valley, eu fiquei aqui toda emocionada, porque que incrível, sabe? E que importante é ter esse momento para falar da construção das coisas. De que a Rio Sul Valley não nasceu ontem, que esse movimento também não nasceu ontem, e que ele está sempre renascendo também, né? Porque como voluntários, e eu me incluo nessa, a gente tem os nossos períodos, né, de atuação maior, a gente consegue dedicar energia ou não para esse movimento que é voluntário, dependendo muito de como é a nossa condição de vida naquele momento. Então, é uma coisa que a gente sabe que não vai conseguir fazer para sempre, por mais que a gente já faça, né, há bastante tempo. E sim, Matheus, já impactou muitas vidas, é incrível, e a partir, sei lá, eu estou no ecossistema faz mais de 5 anos. Depois do segundo, terceiro ano, é incrível ver a quantidade de pessoas que vêm falar para a gente: ah, você me ajudou com alguma coisa, você me conectou com alguém, aquele material que você publicou foi muito importante para o meu entendimento, para o meu crescimento, para eu me conectar com esse mundo. E aí, cada vez mais que os anos vão passando e a gente continua inserido nesse mercado, né, nesse mundo de startups e inovação, mais esses feedbacks se tornam constantes. E aí, mais orgulho a gente fica, né, orgulhoso de ter construído essas coisas, e também dá mais gás para conseguir se manter atuando de forma voluntária em prol também de muitas pessoas. Falando um pouquinho da minha trajetória, eu sou formada em Relações Internacionais e não foi fácil e não foi uma linha reta chegar aonde eu estou hoje, que é fazendo algo que eu acho incrível, que eu amo, que eu me identifico e que eu acho que impacta muitas vidas. Mas foi um caminho que, olhando para trás, aí citando Steve Jobs, faz muito sentido, né? Conectando os pontos, mas só olhando para trás. E nisso eu trago bastante também o quanto é um processo de aprendizado estar nesse ambiente. Então, Isadora, formada lá em Relações Internacionais, já durante a faculdade eu já era acelerada, queria conectar as pessoas, então organizei, fiz parte de centro acadêmico, e também fiz o encontro nacional dos estudantes do meu curso. E aí foi muito legal, porque foi
o meu primeiro contato ali a nível Brasil, sabe? De entender todos os Brasis que existem, né? Porque são muitas realidades diferentes e aquilo me marcou demais. Então nunca saiu da minha cabeça essa vontade de trabalhar com o país inteiro e com uma amplitude maior, né? Eu já tinha isso, porque relações internacionais já é um pouco de representação do país em outros lugares, mas durante a faculdade mesmo eu percebi que política em si não era lá o meu caminho, sabe? Não era por onde eu ia conseguir atuar, conseguir fazer as coisas mudarem, não na velocidade que eu gostaria. E aí, eu fiquei 7 anos no mercado tradicional, eu sempre falo isso, meio triste, meio perdida, sabe? Achando que eu não era boa o suficiente, por mais que o reconhecimento estivesse vindo em forma de aumento salarial, reconhecimento, aumento de cargo, promoção, né? Então, e mesmo assim eu não me sentia. Eu não gostava daquele ambiente, sabe? Também muito burocrático, muito devagar e não era tão impactante assim. Então, imagina, vivi vários anos com uma dúvida existencial de o que eu deveria estar fazendo da vida. Até que eu, nessa busca, eu comecei a ir em todos os eventos gratuitos que existiam na cidade de São Paulo. Então, contextualizando, eu sou nascida, criada em São Paulo, capital, tendo muitos acessos, né, muito privilégio ali de estar na Vila Olímpia, trabalhando na Vila Olímpia, não morando, mas trabalhando ali, e que tudo acontecia ali por perto. E mesmo assim, eu demorei anos para me conectar com esse mundo de startups. Então, por isso que eu falo que é tão importante, tipo, ter essa recorrência, a gente furar bolhas e tentar, tipo, chamar realmente, pessoa por pessoa, para entender o que é esse mundo e como ele pode ser um mundo que recebe todo mundo também, sabe? Então, teoricamente, deveria ter espaço para todo mundo. E eu vou falar um pouquinho disso também, acho que na nossa conversa. Do como é importante a gente ter uma diversidade maior, justamente para furar as bolhas que naturalmente existem. Natural não, mas, enfim, a sociedade acaba trazendo essas bolhas, essas limitações também para o mundo das startups. Sim, e é muito legal você ter comentado, Isa, porque justamente foi assim que eu encontrei a comunidade Rio Valley, né? Até o primeiro evento que eu participei, não sei se foi do Matheus também, e do Lima também, que eu acho que o Lima participou, mas ele estava ajudando na organização, alguma coisa assim. Eu não lembro, você estava participante, né, Lima? Foi justamente num evento que teve, né, da prefeitura, foi o primeiro que eu participei. Foi quando fizeram pitch na comunidade, a Luísa se emocionou, né? Enfim, a gente começou a se interessar e começamos a trabalhar voluntariamente. E a importância justamente desse acesso, e eu acho que é uma forma de outras pessoas, né, das outras pessoas acessarem, né, o mundo da inovação, o empreendedorismo, porque e a importância das comunidades espalhadas, né, ao redor do Brasil. Porque você pensa, o pessoal, por exemplo, da cidade em que eu morava, né, Barra do Piraí, uma cidade pequena do interior do Rio, né, eu não imaginava que tinha, né, empreendedorismo, inovação, enfim. Quando a gente ouvia falar desse assunto, né, o pessoal também pode até compartilhar, né, a sua experiência também no chat, né, e nos comentários, né, no YouTube, é justamente porque essa experiência para mim de, nossa, né, fui num evento, tem outro mundo, né, que me aguarda, né, tanto de entrega, né, que eu sempre trabalhei voluntário, né, só que eu falei assim, nossa, eu posso usar trabalho voluntário com tecnologia, né, e inovação. Então, assim, juntou esse outro propósito. E quando a gente, né, comenta, né, fala sobre inovação e sobre nessa conexão com os outros atores do ecossistema, não quero adiantar o assunto, né, mas o Gabriel já comentou um pouquinho, né, sobre alguns atores, né, e pensando, ok, nunca ouvi falar sobre, né,
seja, o que é comunidade, né, enfim, né, como se estrutura uma, existe, né, como, né, o que é o ecossistema, enfim, né, estruturando todo esse processo. A primeira vez que eu ouvi falar foi de uma forma, né, bem acadêmica e bem teórica, né, e ainda mesmo sendo algo, né, já tendo comunidades de inovação, mesmo já tendo todo esse processo, assim, de avanço do ecossistema de inovação em si, eu lembro que a primeira vez que eu escutei sobre inovação foi no 9º período, infelizmente, da universidade. E foi ainda daquele processo ainda, né? Não sei se é tríplice, hélice, eu não lembro muito se é o contrário, né? Enfim, sobre esse processo, né? De governo, empresa e academia. E hoje a gente vê os pilares, né? Hoje que compõem, agregou tantos atores e a forma também como é apresentada, né, Isadora, assim, de justamente, para mim foi algo bem acadêmico, bem básico, com poucos, né, poucos exemplos, assim, até que o professor, né, eu fiz faculdade na UBM, né, na Universidade de Barra Mansa, e o Efraim, né, foi meu professor, era bem empolgado, então ele tentava passar isso para a turma, né, mas como o pessoal não tinha esse contato, né, era muito difícil, então ele explicou um pouco dessa jornada, e eu não sei se ainda tem, ou tem alguma literatura que justamente conta, né, essa trajetória, né, do ecossistema em si, né, que partiu de 3 atores principais para diversos pilares, né, esses pilares têm seus atores. Enfim, Isa, e só para contextualizar e passar para você, literalmente, igual, escutei falar na universidade, né, vim como curioso, né, para ouvir sobre esse tema. O que é comunidade, né? Como, né, onde estão? O que fazem? Como se alimentam, como vivem. Basicamente isso. Ai, sim, Miriam, muito legal você contar o seu relato, né, de quando você ouviu pela primeira vez. O Matheus também comentou aqui no chat, porque, cara, eu fico passada de como eu demorei tanto tempo para me envolver com isso, sendo que eu já era uma pessoa para frente, sabe, de tipo, querer fazer as coisas diferente, e mesmo assim não ter me localizado nesse mundo. Então, toda vez eu penso muito nisso, de o quanto a gente ainda tem várias barreiras para ultrapassar. E assim, também não é de primeira que a gente vai pegar a atenção da pessoa plena e ela vai querer engajar com as ações de uma comunidade. Vamos lá, para ser bem didática. Comunidade é um grupo de pessoas que têm um interesse em comum. Esse é a definição de comunidade que a gente usa nesse meio aqui, tá? Não sei se é a melhor palavra, tem vários outros tipos de comunidades que a gente poderia falar, né? O mais comum que o consciente, assim, coletivo entende de comunidade, que está mais próximo do linguajar comum, é a comunidade carente, né? Sabe? Comunidade que precisa de apoio. No caso que a gente está trazendo aqui hoje, é uma coisa mais simples ainda, que é pessoas reunidas em torno de um interesse em comum, de um propósito em comum. E que incrível e que delicioso é encontrar com pessoas com um propósito em comum. Como é mais fácil a jornada de aprendizado quando a gente tem uma comunidade, quando a gente tem pessoas interessadas no mesmo assunto. Porque atire a primeira pedra quem nunca ficou perdido na internet com o tanto de informação que a gente é bombardeado diariamente. Então, quando você participa de uma comunidade de interesse, né, as informações já vêm mais curadas em relação àquele tema, que já é uma baita ajuda. E em relação a comunidades de startups, eu gosto de falar muito do porquê que elas existem. E eu trago bastante a ideia de que a iniciativa privada, ou depender do governo, é muito arriscado, porque não está na mão da sociedade civil. Então, quando a gente fala de comunidade de startup, principalmente, esses movimentos aí, Valley
que existem pelo Brasil e pelo mundo, a gente vê muito a atuação de pessoas, a atuação voluntária, a atuação que independe de algum programa de governo e independe de alguma empresa querer investir para dar voz à cultura empreendedora. E por que uma empresa não vai investir nisso? Porque não dá retorno. Então, é um investimento que você faz de muito longo prazo, que no final das contas, assim, até pessoalmente falando, e é uma provocação para vocês aqui, para quem estiver ouvindo no YouTube. Vale a pena fazer alguma coisa que vai trazer benefício para um monte de gente, não só para você, mas você que vai gastar o tempo, sabe? Você que vai se dedicar e de forma voluntária você vai ter que fazer escolhas na sua vida para poder estar apoiando um movimento que vai trazer benefícios não só para você, mas para pessoas que você nem imagina, sem retorno financeiro, exato. Então, assim, é uma provocação, porque eu já encontrei muitas pessoas pelo caminho que sim, que acham que vale a pena, e ainda bem. Eu sou uma delas também acredito plenamente de que o retorno ele não vem da mesma forma que a gente está acostumado, né? Então não é tipo um pagamento ali no final do mês, um cheque, alguma coisa, mas você tem o retorno de ver pessoas se encontrando profissionalmente ou pessoas encontrando a própria tribo, né, o próprio grupo, e ali despontando o interesse, despontando a vontade de estudar mais sobre o assunto, despontando o interesse de trazer essa realidade tecnológica, né, quando a gente fala de startups, para um mercado tradicional. Então, que incrível seria a gente ter cada vez mais pessoas sabendo desse mundo. Nossa, a gente tem só 15 minutos. Então, eu vou acelerar o passo um pouquinho na nossa conversa, mas queria deixar isso como base muito claro para que a gente possa falar a partir daqui. Consegui ser didática? Deu para entender bem, Isa. E assim, acho que fica bem claro, né, que a comunidade tem esse papel meio à parte, né? Se fosse, acho que a gente consegue colocar dentro de um lado mais lúdico, né, como se fosse um poder moderador ali, sabe? Um negócio à parte mesmo das corporates, né, do governo, né? São pessoas engajadas com propósito. E sabe o que essas pessoas fazem? Elas ajudam a engrenagem girar. Exato. A engrenagem do ecossistema girar. Porque aí também já respondendo um pouco da pergunta da Mia, de qual a diferença entre comunidade e os pilares do ecossistema que nem o Gabriel trouxe, é que os pilares, eles são compostos por atores, então por CNPJs, por empresas. E essas empresas têm interesses. O governo também tem interesse. E o governo, a cada 2 anos ou 4 anos, muda qual é a prioridade. Então, como que a gente vai depender dessas instituições que têm interesses que estão fora do nosso controle para criar alguma coisa que a gente acredita? Por isso que a comunidade faz tanto sentido. E aí, assim, entrando no ecossistema e saindo de comunidade, eu tenho um material bem explicativo aqui que eu posso compartilhar a tela para vocês. Eu sou uma pessoa muito visual, então eu sempre trago também coisas visuais. E aqui são os 7 pilares do ecossistema, que foi sistematizado pela B-Startups mesmo, numa mistura entre estudos relativos do Felipe Matos, que é um super estudioso desse tema, e do white paper da Techstars, que é a segunda maior aceleradora do mundo, que tem o Brad Feld como cofundador, que é uma das pessoas que mais estudaram, aí, mais de 20, 30 anos, sobre o desenvolvimento de comunidades e ecossistemas no mundo.
E aí, esse pilar de ecossistema, esse ecossistema é formado por esses 7 pilares, entre eles cultura, então cultura empreendedora, né, que é formada por eventos, então a gente comentou aqui, né, sobre eventos que mudaram a nossa trajetória, porque a partir de eventos a gente começou a se aproximar desse mundo de startups, histórias inspiradoras, então pessoas que tinham antes um negócio tradicional e depois tiveram startups e cresceram os seus negócios com uma velocidade muito rápida, impactaram mais gente e solucionaram problemas do dia a dia, do cotidiano. Imprensa falando cada vez mais sobre startups e inovação de forma geral, né? Começa a atrair a atenção do público para esse tema. E evangelistas, que são essas pessoas que nem nós aqui, loucas, que ficam falando em qualquer oportunidade sobre esse mundo, porque se identificam muito com ele, porque quer ver esse mundo de inovação mais aberto, né? Mais amplo. O outro pilar importante é o pilar da densidade, então a gente reunir pessoas em torno de um assunto e dar essas estruturas de suporte, estrutura de formação, de conhecimento mesmo, para esse tema, que ainda é difícil de achar muita informação, está cada vez melhor, mas ainda tem muito conteúdo que é só em inglês. Ambiente regulatório, outro pilar, muita coisa voltada a desenvolvimento feito a partir de programas de governo, leis de incentivo, facilidades que o governo traz para que a inovação aconteça. Talentos são, então, as pessoas para trabalharem nas startups, né, trabalharem em posições de inovação, e aí a gente precisa, sim, ter uma formação desses talentos, uma capacitação, então é muito legal que hoje a gente sabe que muita gente quer ser empreendedora. E aí, dentro do recorte de empreendedorismo, quem quer ser empreendedor com startup? Empreender já é difícil. Empreender com tecnologia num mundo aí incerto, né, que é uma das definições mais famosas de startups, é mais difícil ainda. Ter acesso ao mercado é outro pilar do ecossistema, que é a relação desses negócios com as grandes empresas. Então, conseguir vender a solução. Acesso a capital. Ter dinheiro para fazer as coisas funcionarem. E aí isso pode vir de forma em financiamento, incubação, aceleração e outros programas. E a tão famosa diversidade, que é aqui no nosso desenho um pilar que ele pertence a todos eles e ele tem que estar presente em todos eles para a gente poder expandir esse mundo de startups. Então, para trazer, eu queria só trazer esse slide principalmente para deixar as coisas mais claras da diferença entre comunidade e ecossistema. E aí queria abrir para perguntas, para dúvidas mesmo. Que legal, Isa. Muito bom você ter compartilhado, né, para o pessoal também, né, tá todo mundo, né, no mesmo padrão de conhecimento, no quesito que a gente já ouviu algumas, né, algumas informações, né, sobre o ecossistema, sobre os pilares. É muito legal ver essa transformação, né, no próprio ecossistema e na própria comunidade, né. Então, muito obrigada por compartilhar com a gente. Mauro, pode falar, fica à vontade. Já que abriu para perguntas, eu já logo levantei minha mão. Ótimo, Mauro. Eu sou o Mauro aqui, eu sou da comunidade da UEG-IDE aqui do estado de Goiás. Nós somos uma comunidade nova. Eu queria saber da Isadora como que você poderia nos sugestionar assim, para a gente poder engajar os nossos colaboradores aqui que tentam, dentro da nossa comunidade, né, que a gente tem pessoas engajadas, mas como a gente pode engajar mais? Qual é a sua sugestão, suas dicas? A gente queria saber dessa forma. Aí a gente entra mais para um aspecto de gestão de comunidade. A gente fala muito de líderes de comunidades e community leaders, né, termos em inglês, enfim, acaba que a gente puxa muito esses termos, e community managers. Acho que a sua pergunta, Mauro, vem mais no sentido de gerenciar uma comunidade. A gente está falando do interesse humano por compartilhar de alguma coisa, né? Engajar com alguma coisa, dedicar tempo a algo.
E aí é sempre relacionado ao interesse individual. Então, o que essas pessoas gostam, como elas podem se sentir parte desse movimento, dessa comunidade. E aí não tem bala de prata, não tem solução única e não tem solução óbvia. Mas escutar essas pessoas é muito importante e proporcionar momentos em que elas possam ser protagonistas e colaboradoras. Então, a gente só fica engajado com alguma coisa se essa coisa faz sentido para a gente e se a gente se sente também respeitado e acolhido por ela. Matheus trouxe aqui, tem um motivo egoísta, da gente estar aprendendo alguma coisa e aquilo fazer sentido para a gente de alguma forma, e o altruísta, que é o questionamento que eu fiz antes. Faz sentido construir uma coisa que vai trazer benefícios não só para mim, mas para um monte de outras pessoas, que talvez virem minhas concorrentes no futuro? Eu poderia muito bem, a gente vê muito disso, guardar o conhecimento para mim, guardar as oportunidades para mim, guardar o link de inscrição para uma oportunidade, para um edital, para um programa de aceleração só para mim, para eu ter menos concorrentes. Então, assim, vai de pessoa a pessoa esse entendimento, e aí, como uma pessoa que está à frente de chamar outras pessoas, não tem bala de prata, realmente é indo, assim, de pessoa em pessoa, entendendo qual é o motivo egoísta e o motivo altruísta de cada pessoa e com o que essa pessoa pode colaborar. Então, é mais uma gestão de alinhar expectativas e também provocar as pessoas. É um jogo, você coloca ali nessa balança que ela nunca está equilibrada, porque se estiver equilibrada, as coisas não estão funcionando também. Tá bom? A gente pode falar mais sobre esse assunto, mas queria passar para a próxima pergunta para não deixar de resposta. Verdade. Legal. Pessoal, eu sei que está em algumas mãos levantando, mas infelizmente a gente tem 4 minutos. Até eu anotei aqui a pergunta da Júlia. Até depois a gente vai ver, né? E, Davi, depois você manda para a gente também, né, as suas dúvidas, né? Para a gente poder estar, né, pedindo para a Isa, né? Talvez gravar um vídeo, né? Enfim, compartilhando um pouquinho, né? Respondendo essas dúvidas. A gente até posta também na Rio Valley, porque esse assunto, né, gente, eu sou suspeita de falar porque eu amo, né? Falar de ecossistema e comunidades. Né, mas infelizmente o nosso tempo é curto, mas eu já trago uma proposta, né, da gente fazer a parte 2 dele. Até quando a Isa, né, tiver um pouco melhor também. E eu acho super interessante a gente, o pessoal que estiver aqui, já fica antenado, né, nas nossas redes e acompanhando a gente, justamente para a gente fazer esse papo 2, né, e com mais tempo, né, para a gente poder conversar e tirar as nossas dúvidas, que eu acho que vai ser muito interessante. A gente dá para a gente falar com calma, né, sobre o assunto, que é um assunto que eu amo. Não, talvez até as pessoas assistirem esse conteúdo e a gente marcar uma próxima, quando eu não tiver com dor de dente nem dor de garganta, para a gente discutir, porque é um assunto complexo, é um assunto que vai surgir muitas dúvidas e
vou estar super à disposição para a gente ter mais uma conversa, com certeza, porque é um assunto que eu amo também, então fiquem à vontade para me convidar e a gente tem mais uma oportunidade de repente, chamar outras pessoas que não puderam estar aqui hoje. Aí a recorrência. Pois é, a gente já sai já com esse dever de casa. Isa, eu sei que tá acabando os minutos, eu fico nervosa quando vejo essa contagem. Agradecer, porque você mesmo, assim, debilitada, teve aqui com a gente, entregou tudo. Muito obrigada mesmo, né, por esse seu tempo e pela sua dedicação e paciência com a gente, sempre dando suporte e apoiando. Muito obrigada de verdade. E pessoal, desculpa, pode falar, Isa. Obrigada a vocês e parabéns pela organização. Acho que de recado final, só queria deixar para as pessoas que estão ouvindo e vão ouvir depois, aprendam a construir coisas, e isso tem a ver muito com comunidade, porque na comunidade a gente tem a oportunidade de crescer demais, de testar muitas coisas, porque é o voluntariado, é o não CNPJ que lhe possibilita muitas coisas interessantes nessa trajetória de aprendizado, mão na massa, assim, bem prática. Eu aprendi demais, então eu sempre puxo mais pessoas para fazerem parte também, porque muda a vida. Perfeito, Isa. Muito obrigada, pessoal. Sigam a gente nas redes sociais e YouTube, porque nós vamos ter a parte 2 desse meetup, tá bom? Vou tirar uma print aqui rapidinho. Todo mundo sorrindo. Isso vale! Tem que ter um grito de guerra. Vamos planejar isso. Um ritmozinho, alguma coisa. Com certeza. São símbolos que... Vai acabar aí, ó. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Falou. Até a próxima.